Galera, o N, o de serviço, tá aqui. O Remo acabou de ser eliminado pelo rival. Eu poderia muito bem me esconder, parar aqui e só voltar daqui a 2 dias. Porque o meu sentimento aqui, o meu sentimento é um sentimento de tristeza. Posso dizer que já sabia que isso ia acontecer? Não, eu não esperava que isso fosse acontecer, até porque o futebol que o Remo vinha jogando e a vontade que o time vinha, principalmente no primeiro tempo que fez hoje, me condicionou a acreditar no contrário disso que aconteceu. Porém, no segundo tempo, e um jogo de futebol ele é determinado por isso, por 2 tempos, o nosso adversário, o nosso rival, ele entrou com muito mais vontade de se classificar do que a gente. O nosso meio-campo, depois que o Pablo Roberto saiu, e aí entrou o Pingo. Daqui a pouco eu quero conversar sobre isso com vocês. Mas o nosso meio-campo, ele não existiu no segundo tempo. Depois que o Pablo Roberto saiu, acabou mesmo. É o único cara que pensa, o único cara que consegue fazer as jogadas, que estava de armador, que terminou o jogo de armador, foi o Shoa. O Shoa que é volante, que é primeiro volante. Hoje joga de primeiro volante no Remo. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você aí, passador de pano, amante de jogador, amante de presidente, que fica igual foca adestrada batendo palmo. Você aí do Twitter, né, que fala que eu sou um desserviço. Eu não me escondi, eu tô aqui. Aliás, eu nunca me escondi nas eliminações do Remo. Nem nas vitórias e muito menos nas derrotas. Eu apareço aqui. Pra dizer que tinha razão, eu detesto ter razão. Eu odeio ter razão. Eu odeio. Você não sabe como eu odeio ter razão. O que eu venho falando aqui é uma tragédia anunciada. Uma hora nós precisaríamos desses pés de rato aí. Eu quero que vocês me expliquem algumas coisas, tá, Bentes? Se você estiver me assistindo, é claro, né? Provavelmente você não vai me assistir, porque agora você desativou todas as redes sociais e está escondido. Eu espero que você esteja pensando, junto com o nosso querido Lex Luthor, e claro, né? O Lex Luthor que não sai das concentrações do Remo, né? Tá todo o tempo lá. E também o Gasparino, né? Que principalmente eu acredito muito no trabalho do Gasparino, do seu boneco. Eu espero que vocês estejam todos vocês reunidos para pensar já no lateral esquerdo, num centroavante. Esse time precisa de um centroavante, de um meia, mesmo nível do Pablo Roberto, tá? Contratar o Galdesani, contratem mais um volante. Ou pelo menos um meia, mais um meia armador. Né? Um lateral direito e mais um atacante, né? Porque o Rogério, né? Eu tô começando a achar que é um pimpão da vida também. Não foi porque perdeu o pênalti hoje, não. Que eu não julgo isso. É muito raso para me julgar aqui. Eu tô falando da questão física do Rogério. Tá me preocupando isso, mas daqui a pouco também eu quero falar sobre isso. O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. Onde é que vocês estão com a cabeça para colocar no elenco do Remo e deixar no elenco do Remo um jogador que há 3 anos não aconteceu para o futebol? O que é que vocês têm na cabeça para renovar com o Fabinho e depois que renovou com ele não entra mais em campo? Ou você não achou isso estranho, torcedor do Remo? Renovou com o Fabinho, parece que o Marcelo Cabo bateu o pé, disse que se ajoelhou para a diretoria para renovar com o Fabinho, renovou e o cara não entra mais nem em campo. Não que eu quisesse hoje que eu achasse que ele fosse fazer alguma diferença no jogo de hoje, porque o Remo no segundo tempo perdeu para vontade. O Remo não perdeu para técnica, para jogo trabalhado, não. Perdeu para vontade. Se o rival se classificou, o rival se classificou na vontade, na gana de querer ganhar a partida, de querer se classificar, coisa que o Remo não teve no segundo tempo. E isso também precisa ser levado em consideração. Mas e aí? Eu vou dizer que o trabalho do Marcelo Cabo é um trabalho horroroso, é um trabalho ruim, que agora nós caímos na real? Não. O trabalho do Marcelo Cabo é bom. Olha as peças que ele tem aí. E ele está conseguindo apenas a segunda derrota do Remo na temporada. Essa foi apenas a segunda derrota do Remo na temporada. Aliás, consequentemente, 2 derrotas na Copa Verde. E olha o elenco que o Marcelo Cabo tem nas mãos. Se hoje ele colocou o Pingo, hoje é porque praticamente só tinha ele. Tinha o Rodriguinho e mais os meninos da base. É até injusto você querer julgar um trabalho de um treinador que não tem peças de reposição. E que a culpa é do Marcelo Cabo de insistir no Pingo? É porque ele vê no Pingo futebol que ninguém vê.
Ele vê no Diego Tavares futebol que ninguém vê. Agora, a culpa é da diretoria, que não vai atrás de reforços. Eu tenho certeza que o Benítez já estava acomodado. Ele não estava indo atrás de reforços, porque para ele esse time estava bom. Para ele tinha calado a boca do N, a boca dos torcedores que criticaram ele quando ele veio a público falar que esse time do Remo aí já estava praticamente 80%, 90% e disputaria uma Série C. Volto a dizer o que vinha dizendo, e aliás, antes mesmo do Remo perder essa partida. Na boa fase eu vinha falando, o elenco do Remo precisa de reforços. Mais do que nunca depois dessa derrota aí, porque se a gente perdeu esse jogo, foi para vontade? Foi. Mas porque também a gente não tinha peças de reposição. Nós não tínhamos peças de reposição. É inadmissível você tirar o melhor jogador do time, que é o Pablo Roberto, e colocar o Pingo. É inadmissível. É inadmissível você não tirar o Muriqui, que tem 36 anos, porque no banco tá o Fabinho, que é horroroso. É inadmissível. E você, passador de pano, amante de jogador, você tá satisfeito agora? Você tá satisfeito agora? Eu tenho quase certeza que você tá satisfeito. Quase certeza. Porque o Pingo entrou, fez o que ele faz, merda, em campo. Aí não entrou o Fabinho, né, que renovou. Você tá satisfeito? Esse elenco aí, na Série C, não classifica entre os 8. Eu vou repetir o que eu disse aqui. Esse elenco aí na Série C não classifica entre os 8. O Remo tem bons jogadores, tem o Pablo Roberto. O trabalho do Marcelo Cabo, na minha concepção, é bom, apesar da eliminação hoje. Porém, o time precisa de reforços. O Pingo não pode mais entrar em campo. Eu avisei isso já, no início da temporada, irmão. Olha o lance do segundo gol do rival. Olha o início da jogada. Olha como o Pingo é displicente, ele está atrasado na jogada. Isso não é só a ruindade do jogador. Isso é condição dele se posicionar dentro de campo. Se é qualquer outro, se é o Richard Franco, o Pablo Roberto, ou qualquer outro, tava inteiro na jogada. E o Pingo já chega atrasadíssimo na jogada. O Remo está eliminado. Mais uma vez numa Copa Verde. Era uma competição que a gente tinha que vislumbrar para ser campeão, talvez pela dificuldade que ela vai ser. Se o rival for campeão da Copa Verde, eu vou bater palma. Porque vai enfrentar um time de Série A que quer ganhar a competição. Acho muito difícil. Assim como eu também achar muito difícil o Remo ser campeão. Mas, pelo menos, a gente cai um pouco na real. Pelo menos a gente tem a noção, eu sozinho não vou conseguir pedir reforços. Mas com a ajuda de vocês, porque o Legado Zulino, por incrível que pareça, é um dos poucos canais que não é partidário aqui, ou que critica, que cobra, que vem aqui falar. Eu não tô aqui me enaltecendo por isso não, e nem criticando meus colegas de YouTube não. Mas é uma coisa que eu venho fazendo aqui desde quando eu criei o canal. E muitas vezes sou criticado por isso. Muitas vezes algumas pessoas vêm aqui falar, você não é remista. Tá aqui, eu tô aparecendo na derrota. E você vem dizer que eu não sou remista? Porque eu cobro a presidência do Remo. Se eu cobro o Benítez é porque eu quero o bem do Remo. Não é porque eu odeio o Benítez. Não é porque eu sou da oposição. Não é porque eu quero isso e aquilo. É porque eu quero o bem do Remo e eu sei que o time precisa de reforços. É por isso. E mais uma vez, numa derrota como essa aí, a gente percebe que é visível que o time é carente de reforços. Eu não tenho nem paciência para dar notas e análises para esses caras, cara. A gente vai pegar o Corinthians. Hoje saiu o sorteio da Copa do Brasil. O Remo vai enfrentar o Corinthians na terceira fase da competição. Você acha que esse elenco aí... Imagina lá em Itaquera. Raciocina comigo. Lá em Itaquera. O Remo vai enfrentar... Digamos que o Remo ganha de 1-0 na bacia das almas o Corinthians em Belém, que eu já acho muito difícil. Aí lá em Itaquera, o Remo tá segurando o jogo, 0-0 ali, Corinthians atacando pra cacete, Vinícius o nome da partida. Aí você tira o Muriqui, que já tá cansado, que se doou bastante na marcação, você vai botar o Fabinho. Você tira o Pablo Roberto, que tá muito cansado também, que se doou também, você vai botar o Pingo. O Marcelo Cabo inventou várias posições para tentar salvar a carreira do Pingo. Não tem condições. O Pingo só vai salvar a carreira dele se ele for para jogar em outro time. E você que defende isso, essa tese fracassada, você é tão responsável por essa derrota quanto essa diretoria que pensa que jogadores como o Pingo têm que ser mantidos no elenco do Remo. Não fica com esse pensamento. Sabe por quê? Porque quem vai ser encarnado amanhã vai ser os torcedores do Remo. Não é o Pingo que vai ser encarnado amanhã, não.
Mas ele chegou atrasado na jogada. Ray Lopes é outro jogador também fraquíssimo, né? Fraquíssimo também. Não tem condições. Alguns jogadores não podem permanecer para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não podem, gente. Eu não estou crucificando aqui jogador nenhum, não. Só estou falando daqueles que eu já venho falando há muito tempo. Não muda e não vai mudar. Desse mato não sai coelho. Bora lá para as nossas análises, né? Vinícius. Vou culpar o Vinícius de quê, cara? Vinícius de quê? As duas bolas não eram defensáveis. Os jogadores do Remo deixaram os atacantes do rival chutarem. Foram 2 gols ali. 2 gols de cagada, de jogada, mas foi gol. E é gol, irmão. O objetivo do futebol é gol. Não é fazer firula, não é fazer jogada ensaiada, não é nada disso. É gol. Ganharam de 2-1, tá? Então o Vinícius eu vou dar uma nota 8, tá? Uma das maiores notas, por sinal. Pegou o pênalti, mas aí nós temos o Rogério, que daqui a pouco, na hora que chegar o momento dele, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Lateral direito, Lucas Mendes, pra mim foi regular hoje, nota 5, tá? Diego Guerra é mais fraco pra mim que o Diego Ivo. Eu prefiro o Diego Ivo e o Ícaro na zaga do Remo, tá? Uma nota 4 pro Diego Guerra e o Ícaro, né? Pra mim foi o melhor zagueiro hoje do Remo em campo, nota 6. Lateral esquerdo, Leonan, não deveria ter saído, mas se saiu porque estava cansado, eu acho que o Marcelo Cabo fez o que deveria. E se colocou o Ray Lopes é porque só tem ele, mano. Você vai botar quem? O Eli num jogo desse aí? Nem sei se estava no banco hoje, né? Então nota pro Leonan aí, né? 5 também. O Show pra mim foi um dos melhores em campo e o Remo termina o jogo. A falta de planejamento, de elenco, de peças, de reposição é tão grande que você encerra um jogo com um Show de meio armador. O Show nota 7 aí. O Curuá pra mim fez uma partida até no primeiro tempo interessante na marcação. No segundo tempo ele caiu de rendimento, não sei se foi cansaço. Nota 4 pro Curuá. Aí o Pablo Roberto, que pra mim é o melhor jogador desse elenco do Remo disparado, destruiu até quando conseguiu, até quando aguentou ali o jogo. Então pro Pablo Roberto aí eu vou dar uma nota 8, né? O Pedro Vitor, vi muita gente criticando o Pedro Vitor. Eu não acho que ele seja esse jogador ruim, limitado, que compromete o elenco do Remo, mas nós temos que ir no mercado atrás de atacantes pontas, né? Pro Pedro Vitor aí uma nota 6. Na outra ponta, o Jean Silva, pra mim, um dos melhores do ataque, ao lado do Muriqui, uma nota 7. E o Muriqui fez o gol, um golaço, né? Se dependesse só do Muriqui, nós teríamos classificado. Aliás, dele ter perdido o gol lá, que na minha opinião é mais mérito do Thiago, que conseguiu esticar o braço dessa vez e salvar o gol ali, que poderia ser o gol da classificação do Remo. Mas é aquilo, né, cara? Tem coisas que só acontecem com o Remo, né? Poderíamos até criar uma página, coisas que só acontecem com o Remo. Teria conteúdo todo dia praticamente. Pro Muriqui aí uma nota 8 também, tá? Segundo tempo aí, fizeram substituições, né? Entrou aí o Ray Lopes, que é fraquíssimo, um jogador horroroso, né? Nota 2, 3 aí pro Ray Lopes. Aí entrou o Pingo, nota 0. Não tem nem mais o que falar do Pingo, tô cansado já cansei, sabe? A gente cansa, né? Chega um momento que a gente cansa, né? Chega um momento que a gente não tem mais ânimo, entendeu? A gente não consegue ter mais ânimo mais pra criticar determinados jogadores aí. Entrou também, né? No lugar ali do Pedro Vitor, entrou o Ronald, que quase ali consegue um lance individual, uma jogada individual, uma outra 6. Entrou o Rogério, né? Eu queria fazer uma pergunta aí pro Nasp e do Remo. Vocês avaliam o físico e tal do cara, né? Se o cara tem problema de lesão, essas coisas. Vocês não perceberam que ele tá gordo, não? É visível que o Rogério tá acima do peso. É visível que parece que ele tá com 2 caminhões Scania na costa correndo. Ele não consegue. É diferente, totalmente diferente. A grande virtude do Rogério, a grande qualidade dele era a velocidade. E ele não tem isso hoje. Eu sei que ele já tá com 32 anos, já não é mais o mesmo garoto, mas o Felipe Marques tem a mesma idade. E o Felipe Marques, se botar a bola na frente, dificilmente alguém pega. Isso é condicionamento físico. E uma coisa que o Rogério não tem. Ele entrou mal, errou praticamente tudo que tentou, estava impedido porque não consegue se posicionar em campo, bateu o pênalti igual a bunda dele, pra fora. O pênalti foi lá na Almirante Barroso. É aquilo, cara. É absurdo, cara. É absurdo, né? Então, pro Rogério também nota 0, né? Sinceramente, cara, pra mim eu não quero pensar que você é o novo Pimpão, Rogério. Porque chega de pimpãos na nossa vida, né? Mas melhor você se condicionar e voltar fino. O Remo vai ter aí praticamente 10 dias de pausa, né? Até o próximo clássico, novamente contra o rival, já válido pelo Parazão. E depois é só mata-mata. É Corinthians, Caeté, depois começa a Série C. E aí? Cadê as contratações? Os campeonatos acabaram, Betis. Os campeonatos acabaram. Você vai atrás das contratações ou vai ficar aí coçando o saco aí? Porque essa que é a verdade.
Até agora, só chegou carta repetida. Chegou o Galdesani, N. Galdesani foi rebaixado com a Ferroviária. Não é um reforço assim de peso para ser titular no Remo. Espero que ele consiga. Não tô aqui secando a contratação do Galdesani, não. Muito menos a do lateral direito lá, o Marques. Mas eu espero que tenha aí notícias boas, principalmente de centroavante. É o que eu espero, é isso. Vou continuar aqui perturbando. Vou continuar porque é meu time. Eu não consigo ficar aqui vendo as coisas e não poder aqui. Preciso da ajuda de vocês também para cobrar. Preciso da ajuda de vocês também. Não é para ameaçar, não é para dizer que acabou o trabalho. Não concordo com isso. Mas temos aí que cobrar, tá? Isso aí é fato. Então assim eu encerro esse vídeo aí. Amanhã tem mais vídeos aqui com as informações do Clube do Remo. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.